Amigos do Flatout, tudo certo? Eu sou o Léo Contesini e essa é a terceira edição do Flatout Podcast. Nessa semana a gente traz uma novidade, além do YouTube e do Spotify, agora você também pode ouvir o nosso podcast no Google Podcast, no Radio Public e no Pocket Cast. São 3 plataformas novas que a gente subiu nessa semana para vocês conseguirem ouvir o nosso papo onde vocês acharem melhor. Vale lembrar que algumas edições do nosso podcast futuramente serão exclusivas para assinantes, então para assinar é só acessar assine.flatout.com.br e escolher um dos 2 planos disponíveis. No plano Flatouter, além de assinar todas as matérias, você também vai ter acesso ao nosso grupo secreto no Facebook, onde você vai poder conversar com a gente, interagir diretamente com a equipe e também vai concorrer a sorteios quinzenais que a gente faz só com os assinantes do plano Flatouter. Nessa semana o nosso papo vai ser meio que um giro de Itália, porque a gente teve o aniversário da Alfa Romeo e o novo supercarro da Lamborghini, né? Então, vamos nessa? Boa tarde aos meus colegas de cockpit, Dalmo Hernandes. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Mais uma vez agradecendo a audiência e é isso aí. E aí, Mal? Boa tarde para todo mundo. O Juliano Barata hoje está ausente, ele não pôde participar, mas na semana que vem ele já tá de volta com a gente. E antes de a gente começar o papo, vamos pro desafio do ronco? Eu vou dar uma pausa aqui para vocês escutarem e vou deixar uma dica. Esse motor ele é bem menor do que parece e do que as pessoas imaginam. Agora sim, vamos pro papo da semana. 2 assuntos bem próximos culturalmente e geograficamente, né? A gente teve o novo supercarro da Lamborghini, o SCV12, e o aniversário de 110 anos da Alfa. 2 marcas que despertam paixões dos entusiastas, debates acalorados, né? Quem começa aí? Dalmo, começa falando do Lamborghini? Opa, pode deixar. Então, a Lamborghini mostrou, né? Dizem que revelou o novo supercarro deles, o SCV12. Uma revelação daquele jeito, né? O carro camuflado na pista. Mas tem uma notícia bem legal, que assim, bem interessante, que é o V12 mais potente da história da marca. Pelo menos 830 cavalos. Não deram um número exato. E é um carro que é de pista, né? Totalmente de pista. Sim, é um modelo da Squadra Corse, né? Sim, fizeram um negócio bacana que eu achei legal. O Attenzione, Macchina Veloce na frente dele. Achei isso legal, mas assim, não é o jeito que eu mais gosto de ver um carro sendo revelado, camufladão e tal. Mas aí, o que vocês acharam do bicho? Eu gostei, cara. Eu acho que a Lamborghini anda numa fase legal agora, cara. Se você olhar, eles são um dos poucos que ainda continuam insistindo em motor aspirado, né? Tudo bem, a Ferrari também tem, mas ela tá aos pouquinhos abandonando isso, né? E a Lamborghini, pelo menos nos carros de esporte dela, continua com esses motores legais aí. E agora são carros bons de curva também, porque as pessoas esquecem um pouco disso, né? Mas tradicionalmente, Lamborghini era um carro, não era tão bom assim não andava junto com Porsches, mesmo as melhores Ferraris aí em condição de pista, né? A Lamborghini não nasceu como carro de pista, né? Ele nasceu como a ideia, né? A ideia do Ferruccio Lamborghini, apesar das loucuras que eles fizeram, acabaram fazendo lá, a ideia dele era fazer GT, sempre foi fazer GT, né? Carro bem mais carro tranquilo, assim, né? Mais carro estradeiro, né? Nem queria que nem a Ferrari que ele tinha, né? É isso aí. E agora eles estão ficando carros ótimos para se andar rápido, né, cara? Isso é uma coisa boa. Eu acho que eles estão numa fase legal, cara. Os carros deles todos estão bem interessantes, assim. E assim, se parar pra pensar, eles são carros bons, super carros para andar em pista, né? E tem aquela pitada de
que sempre teve na Lamborghini, né? De ser um negócio diferente, com motor grande, que gira alto, V12, barulhento, né? E Isso agora sem híbrido, sem sobrealimentação, sem nada, o negócio é hardcore mesmo. Os dois modelos dele, né, ainda são aspirados. Isso. O Huracan é o V10 aspirado ainda, né? Não chega. E esse novo agora... Esse novo, você falou da potência, Dão? Eles divulgaram pelo menos 830 cavalos. Aliás, desculpa, eles falaram mais de 830 cavalos por causa da admissão, né? Que eles falam que em alta velocidade. É o efeito RAM, né? Ram Air, que é igual a admissão de Fórmula 1. Que faz uma... dá pra ver lá em cima dele. o ar em velocidade pressuriza, aí a indução é mais eficiente, né? Se usa uma área de alta pressão aí na carroceria qualquer, né? Pra dar um efeito supercharger aí, né? Que aí é dependente da velocidade, mas... Isso é um efeito... Tem algum efeito, claro, mas é bem pouco, né? Ele é mais na... às vezes ele consegue dar uma faixa pequena, dar um certo ganho aí, né? Cara, tô vendo a foto de perfil dele, é bem legal o contorno do teto dele. Eu só acho que ele... desenho, né? A Lamborghini é uma empresa que sempre inovou aí, né, cara, em desenho de supercarro, né? Sempre levou pra frente aí o supercarro. E o desenho deles eu acho que tá ficando um pouco repetitivo já há algum tempo, né? É a única reclamação que eu tenho delas, assim, né? Eu acho que... Não porque... Eu particularmente não ligo muito pra isso, mas eu acho que a tradição da empresa é essa, né? Sempre levar pra frente o desenho do supercarro aí, né? Fazer sempre uma coisa diferente. Né? Então, eu ia mesmo comentar isso. Quando ele saiu, eu tentei... Eu acho que fui eu que escrevi a nota, né? No 0300. Ele é claramente baseado em outro carro. Sim. E só, por um instante eu imaginei que ele fosse o Huracan. Por causa da dianteira mais... A dianteira mais caída, que o Aventador parece que ele tem a dianteira mais alongada e o Huracan ele tem a dianteira mais recolhida, né? Mas aí eu coloquei uma foto na internet dos dois lado a lado, de perfil. O Huracan e o Aventador, eles são muito parecidos. São, eu não sei diferenciar de cara, assim. Eu acho que nunca os carros da Lamborghini foram tão parecidos como eles são hoje. Mas é a aerodinâmica que manda nisso, né? Eu não sei, Não sei, Dão, porque ali tem se você pegar o contorno ali, a silhueta da área envidraçada ali lateral, das janelas, é ali que tá a principal semelhança dos dois. Ele tem um vinco ali na coluna C, né? Que deixa os dois muito, muito parecidos mesmo. E realmente isso eu acho que a Lamborghini tá precisando usar um pouquinho mais. Porque para uma marca que lançou o Countach em 73... E o Miura antes, né, cara? O Miura, mas o Countach que parecia... a gente vê foto do Countach de época, dos anos 70... O negócio parece parece um carro conceito andando na rua, parece Sim. literalmente uma nave espacial. Ele não tem nada a ver. Imagina, em 73 não tinha... Acho que o Golf tava saindo, né? Isso. E tinha um Countach andando na rua. Tem que ver o que a Lamborghini vai fazer, que ano que vem faz 10 anos o Aventador já, né? Já tá... Nossa, já? Já, pelo que eu tô vendo aqui, 2011... 10 anos, caramba, passou muito Porque eu lembro que a gente tava no começo do Jalopnik, quando começou a sair os teasers e tal. Que saiu a piadinha, né? A vent, a dor. Nossa. O Nostálgico. uma porta. Memórias. E então, além do Lamborghini, a gente também teve essa semana o aniversário da Alfa Romeo, né, Mal? Então, a gente... A Alfa Romeo tá fazendo 110 anos, né, cara? É uma empresa que existe... Vocês sabem que ela nasceu, na verdade, fazendo Darrac francês na Itália, né? E foi quando... Mas virou... Quando o Nicola Romeo comprou, virou o Alfa Romeo, né? E... Que foi mais ou menos... Foi na época que agora estamos comemorando 110 anos, né? É uma marca que,
com muitos altos e baixos, né? Uma história bem complexa aí, né, cara? Teve várias Alfa Romeo. Aí a Alfa Romeo não é uma só, né? Ela teve várias fases bem distintas na história dela, mas o engraçado é que sempre, né, o que liga elas todas é que sempre são carros bem italianos e bem apaixonantes, assim, né? Inclusive, eu acho que o clichê do carro italiano apaixonante surgiu da Alfa Romeo, né? A Alfa Romeo é a primeira lá, né? A Alfa Romeo, antes da Segunda Guerra, a Alfa Romeo era a Ferrari. Era muito parecido com a Ferrari. Era uma marca que vendia muito pouco carro na rua. Muito pouco. Os carros da rua que vendiam eram carros de corrida modificados para rua, né? Encarroçado, né? Basicamente isso daí. Eles fizeram o primeiro supercarro italiano, que é o 8C2900, né? No finalzinho dos anos 30, né? E era isso. Depois ela virou essa empresa de carro, vamos dizer assim, normal, né? Mas com uma pitada esportiva, né? Depois da guerra, né? No começo dos anos 50. Depois da guerra. Ela era estatal já desde os anos 30, né? Ela virou estatal por causa da guerra, né? O Mussolini começou a pegar ela para fazer motor aeronáutico, que era um dos negócios dela, né? Isso, ela entrou no programa de industrialização do Mussolini, né? Isso aí. E depois não saiu mais, né? Depois da Segunda Guerra continuou estatal, mas ela virou uma empresa que fazia carro em volume aí, né? Mas continua, cara, Engraçado que ela foi a primeira cara de volume também a fazer motor duplo comando, né, cara? Já desde o primeiro carro, desde do primeiro carro do pós-guerra, né? Que é o 1900, né? Ele era... Da onde veio o nosso 2300, né? Nosso 2300 vem desse carro, de 1950, que virou 2000, né? Que virou 2000 e veio pra cá como Fenemé e depois virou 2300, né? 2300 foi vendido na Europa também, né? Era o Alfa Rio. Era exportado, né? Olha, não sabia disso. Ele foi feito... O 2300, ele foi desenvolvido na Itália mesmo, pela Alfa Romeo. E pro Brasil e para ser exportado como Alfa Rio. Acho que a Holanda comprou muito Alfa Rio, se eu não me engano. Ela comprou, mas ele foi meio... Eles tentaram vender na Europa toda, mas vendeu um pouco na Holanda, mas não deu muito certo, não, cara. A Alfa tava numa época ruim na época, né, cara? Não vendeu muito, não, né? Ele fez mais sucesso na Holanda, né? Fez mais sucesso na Holanda. Tem um desse largado num ferro velho aqui numa cidade aqui perto. Na beira da rodovia, você passa de carro, você vê o 2300 assim, sem roda, sem pneu, só tá assim, estruturalmente parece que tá inteiro, mas tá largado lá. Toda vez que eu passo eu vejo e falo, nossa, caramba, reparei faz pouco tempo. Mal, você lembra do Alfa Romeo 0 km ainda? Do 2300? Opa, lembro, claro. Em 86 ainda tava fazendo, 86 ele saiu. Eu lembro quando teve o facelift, meu amigo. Teve o facelift do Alfa Romeo, que ele ficou mole. Porque até ali ele era bem durinho de suspensão, né? Era bem esportivo, né? E aí ele era o carro mais caro do país, né? Era isso que eu ia comentar até. Ele era mais caro ele chegou a ser mais caro que o Landau, né? Sim, sempre foi. Ele era o carro mais caro do Brasil. Sempre foi. Desde a época do Fenemé, ele era o carro mais caro do Brasil. Os JK. E aí o que acontece? Como ele era um carro de luxo e estava sendo usado só como um carro de luxo, né? E não um carro esportivo, eles deram uma molejada na suspensão, né? Ficou mais confortável, né? O pessoal falava que estragaram a Alfa Romeo. Pô, estragaram 2300, mas foi pouco tempo, foi em 85, 86 e... Eu acho que dessa época que tem aquela foto famosa dele pendurado na curva, não é? Acho que sim. Se não me engano é dessa época. Ele também ele tinha... Pode falar, desculpa. O interessante do 2300, né, cara, é que ele é um motor que morreu quando apareceu o motor do Giulia, né? Lá na Europa. Aqui no Brasil continua até o 2300, né? Sim. É o motor anterior ao do Giulia, né? Um motor mais antigo um pouquinho, né? Mas já duplo comando, né? Só que era bloco de ferro e cabeçote de alumínio, né? E não todo de alumínio. Mas essa é uma crítica recorrente que eu escuto que a gente escutava sobre o 2300, né?
do motor dele ser muito antigo. Ele era um carro mais... Mas era um carro bom de andar, viu, cara? Eu tive um amigo, quando eu tava na faculdade, tinha um cara que morava na República que eu morava lá, ele tinha uma. Já meio velhinha, mas boa ainda. Cara, foi o primeiro Alfa que eu dirigi. Eu gostei bastante, cara. Eu zoava muito ele, que na época eu tinha um Opala 6 cilindros e falava, isso é carro lerdo e tal, né? Mas o carro era bom de guiar, viu, cara? Carro bem gostoso. Era bem Alfa mesmo. Alfa, todos eles têm um... É engraçado como... Eu sempre acho a Alfa engraçada nisso, cara. Você consegue sentir em todo Alfa que você dirige uma coisa meio... Os carros são totalmente diferentes. Às vezes tem motor dianteiro, tração dianteira. Teve Alfa Romeo, né, com motor boxer dianteiro, que era o Alfa Sud, que nem Subaru. E o pessoal fala que, porra, é um Alfa, cara. Os caras... E não tem uma pessoa só, né? Tem muita empresa, tipo... Você pega a BMC, que fez o Mini, né? Tinha esse Igones lá, que era um engenheiro que botava o jeito dele em tudo quanto é carro, né? E sempre tem um cara... O Ferrari botava o jeito dele em todos os carros da Ferrari. Mas na Alfa não tem. Tem um monte de gente que trabalhou lá. Ninguém era... Sempre foi estatal a maior parte do tempo. É por causa disso, né? Alma e paixão. Tem alma de todo mundo. Aí... Mas não tinha um cara que falava assim, tem que ser assim para os carros ficarem iguais, né? Não. E ficaram, assim, por gerações, né, cara? Isso que é interessante, né? O carro continua com algumas coisas que é até difícil explicar. Eu vou tentar, assim, só lembrar de algumas. O motor, né? Que gira bem e é entusiasmado, né? Um motor que você judia dele, ele aceita bem, né? Ele não é bom de andar rápido e o comportamento, né? Com a traseira um pouquinho mais baixa, assim, a frente bem durinha. Tem algumas coisas assim que são muito parecidas entre eles, né? E dos Alfas que teve no Brasil, qual que vocês teriam? Os que foram vendidos oficialmente aqui? Oficialmente, para diminuir um pouco o leque. Pô, mas esse... Não, eu tenho inclusive é um carro que eu acho legal pra caramba. Pouca gente gosta, chama de Tempra de gravata. É o Alfa 155 Super. Lindo demais. Eu acho ele um carro... pode ter todos os defeitos que tiver, pode falar que é um Tempra de gravata. Eu acho ele um carrinho chique, assim. Ele tem um visual bacana, ele tem aquelas linhas retas não são dos anos 90, ele contraria a tendência dos anos 90, na verdade. Sim, sempre gostei disso nele. Ele é um carro, eu acho ele um carro elegante, um carro legal. Um carro, eu tenho um Alfa 155 na cabeça, é o Alfa 155 Super com um volante de madeira do Elegance, né? Elegante, que saiu com roda OZ Super Turismo. Fica perfeito o carro. E não é igual Tempra pra andar, não. É bem mais legal, cara. Não, claro que não. O Tempra brasileiro, o pessoal... Quem já fez... Quem tentou fazer projeto com Tempra sabe. O Tempra brasileiro não era um Tempra, né? Ele era um regata argentino modificado para ser um Tempra. Isso aí. Por isso que os componentes do tipo e do Tempra SW não conversam com ele. E o 155 é bem legal, cara. Um carro bem legal. Eu gosto muito do motor V6, cara. Do V6 Busso. Mas eu não gosto tanto do 164. Então, pra mim, o Alfa mais legal que tem aqui, um que eu tenho, eu acho que um dia eu vou ter ainda. Se tudo der certo, um dia eu ainda vou ter um ainda aqui. Um 156, cara. Eu gosto bastante. 156? Eu gosto bastante do 156. Ele é muito bom de dirigir, cara. E é totalmente diferente do 155, né? Dos outros, né? Ele tem suspensão... A dianteira é double wishbone, né? Mas aquele alto, né? Que é uma torre... Parece que os da Audi, sabe? Que é uma torre... Parece uma torre McPherson, mas lá em cima ele tem um braço... Tem um braço... Suspensão traseira Chapman Strut. Ele é bem diferente do... Os caras falam que é o tipo... a plataforma do tipo /2 lá, né? A evolução dela. Eu acho que ele tem até alguma coisa do 155, mas evoluída, não é? Uma derivação.
É a base do 155, do tipo lá, saiu dele, mas é muito modificado. E o 145 é desse jeito também? 145 é do 155, né? A plataforma. 145 é o que eu teria. Eu gosto pra caramba dele, ele é esquisito. Ele é legal. Ele é estranhão, a linha o jeito como os vidros se encontram atrás dele. Eu acho, tipo, louco demais. Eu teria um desse. Eu acho pena que aqui não teve o GTV. Teve aquela última Spider, né? Teve. Aquela Spider Nossa, é verdade. de tração dianteira. Isso. Mas não teve o GTV. Eu acho que esse GTV eu tenho a impressão que deve ser muito legal. Eu andei nessa Spider, cara, ela é muito legal, mas ela é flex, né? Não flex de combustível, é flex de... À frente, você passa num buraco, tipo, o volante vai parar no passageiro, assim, sabe? Aquela balançada. Ela torce pra caramba, né? Ela é flexível pra caramba. E dizem que o GTV que teve lá fora não teve, né? Que era, na verdade, um Spider fechado, Isso. Era bem legal, mas eu não... Eu só imagino, não andei nela. Né? Eu não conheci o GTV. Quando saiu a Alpha, eu morava lá na época, eu morava em Blumenau, lá em Santa Catarina. E Blumenau, nos anos 90, era... Eu já contei isso num post até. Era o paraíso dos carros importados. Eu nunca eu tive a sorte de morar lá e ver todos os carros que muita gente nunca viu pessoalmente ou só foi ver depois que eles viraram carro velho, né? Uhum. E lá tinha muita dessa Alphinha Spider aí. Essa de tração dianteira aí, né? Tinha uma do lado da minha casa até. O caminho entre a casa e a casa de um amigo meu tinha uma empresa, acho que era uma empresa de festa, não lembro direito o que era. E o dono tinha uma Alphinha dessa aí, uma pretinha. Então, todo dia eu passava por uma dessa. Mas eu não conhecia o GTV, eu não sabia que teve o GTV. Não sei se... ou eu li poucas revistas, ou as revistas que eu lia não tinham. Mas eu só fui descobrir o GTV, acho que tem uns 15 anos, quando... entre 10 e 15 anos, quando o Top Gear fez aquele episódio dos Alfa Romeo. Acho que alguém comprou um GTV nesse episódio. E aí que eu descobri que tinha o GTV. E o GTV é realmente muito, muito mais... Eu achei ele é muito mais apaixonante que o... Ó, caí no clichê, viu? Ele é muito mais apaixonante que o Spider. Não tem como não cair porque no clichê. Ele tem aquele vinco lateral que no Spider ele acaba na linha de cintura. No GTV ele vai até o teto, né? Ele atravessa, passa por trás da capota e se completa. Tipo, separa a capota do resto da carroceria, né? Fica bem... Fica um teto flutuante meio que olhando de lado, assim. E ele teve um facelift que modernizou um pouco a dianteira, também ficou bem legal. Acho que em 2000, né? 99, 2000. Esse eu nunca nem vi ao vivo, cara. Eu só vi em foto. Outro Alfa que, cara, eu não andei, mas eu sou obcecado por ele, é o Alfa Sud, meu. Meu sonho dourado era ter um Sprint, sabe o Sprint, o cupêzinho do Alfa Sud. Também o pessoal fala bem pra caramba dele, aquele motorzinho lá, diz que também é um negócio incrível, de legal de andar, cara. E tem aquele negócio, ele é meio Subaru, né, com meio Gol a Subaru, né, que tem aquele motorboxer na dianteira. Isso, que eu acho legal pra caramba. Todos os carros que eu andei desse tipo é foda, cara. Centro de gravidade baixo ali na frente, fica bem legal também. Até o golzinho ar? Até o golzinho ar, eu adoro golzinho ar, cara. Golzinho ar ele só é barulhento, mas é bem legal. É bem legal. Nesse sistema, né, ele muda o carro, né, cara? Você pega um Gol da mesma época, você pega um Gol refrigerado a ar e a água é muito melhor em milhões de coisas, né? De barulho, a potência, suavidade de funcionamento, um monte de coisa. Mas, cara, o golzinho ar, o danado golzinho ar é divertido de andar forte em curva, cara. Porque ele é diferente. Ele, primeiro é mais leve, a frente é mais leve, a direção fica mais leve. E depois você sente que o peso está muito mais próximo das rodas. E isso parece que dá uma aderência maior, que juntando com essa agilidade faz um carro bem mais... Você, na verdade, imagina assim, você chegar freando numa curva, você sente no motor em linha do Gol, você sente a diferença do momento
tentando jogar você para fora da curva, entendeu? O motor é alto, ele tem um momento ali tentando vamos dizer, te capotar em cima da roda que tá mais carregada lá, né? Vamos dizer. E no Gol em linha também, o motor é muito pendurado na frente, né? Então. Ele é completamente em cima do... É verdade mesmo. O Boxer não, o Boxer o motor é mais recuado. Tem uma regra, gente, contar para vocês que é uma regra de ouro. Roda olhando o carro de lateral, tá? A lateral do carro. Centro de gravidade do motor até o eixo dianteiro ou o eixo traseiro, o eixo motriz. Até o eixo motriz. Quanto menor o tamanho dessa linha e menor o ângulo em relação ao plano, né, ao horizontal, melhor o carro fica. Você pode olhar. Por isso que os motores Boxer, né? Por que o Porsche 911, os Porsche são bons também, mesmo com o motor lá atrás? Essa linha é pequenininha e quase horizontal ali atrás, né? Então essa regrinha de ouro aí não é muito falada, mas presta atenção que bate, cara, bate isso aí. Esse é o engenheiro em mim voltando, entendeu? Mas nessa conversa a gente percebe que parece que a Alfa Romeo não foi muito aproveitada no Brasil, né? Teve carros muito legais, mas teve muito mais coisa legal lá fora. Acho que não. A Alfa Romeo veio pro Brasil num momento. Acho que a Alfa também não estava tão bem lá fora quando ela veio pro Brasil, né? Sim. Ela já estava. Que a Alfa, como o Mal falou no começo, ela teve os altos e baixos. E ela chegou no Brasil no começo de uma baixa, em um momento mais de baixa, porque apesar do 164, 155, 145 e o Spider serem carros bem legais, o Spider e o GTV, por exemplo, bom, a gente viu nesse episódio de Top Gear mesmo que eu falei, ele foi comprado por quase nada, né? O GTV, então não é um carro muito querido lá fora. Não é aquele que é o James May que compra? Acho que é. E eles zoam ele, provavelmente, por comprar. Acho que é. O Clarkson comprou um 75, se não me engano. Um 33 ou um 75, não lembro. Eu confundo os dois ainda. O Hammond comprou um Spider clássico e ele compra um GTV. Mas o GTV é errado, né? O GTV... então, essa geração da Fiat aí, eles tentaram bastante, os carros ficaram, vamos dizer, hoje, se você comprar são carros apaixonantes. São carros diferentes e tal. Mas eles, como carro novo na época, não era uma opção legal, cara. Não era. E eles não conseguiam fazer frente, porque eles eram, em tese, eles eram a divisão de luxo da Fiat. Isso. Né? E em tese, eles eram rivais de Mercedes W202, a BMW E36 e aquela geração, a primeira geração do Audi A4, né? Isso. E aí... Ou seja, era assim, os carros não eram tão piores assim do que esses aí. Mas a qualidade percebida de todo mundo na época era que eles estavam num degrau inferior. Essa que é a verdade. Alguma coisa parecido com o que acontece com a Volvo e com a Jaguar hoje. Isso. Eles, por mais que os Volvo e o Jaguar custem o mesmo que os BMW, Mercedes e Audi, por mais que eles tenham um desempenho parecido e sejam posicionados na mesma categoria, no Brasil eles não são percebidos assim. Isso aí. E foi o que aconteceu com a Alfa. E se eu não me engano também, a Alfa Romeo era vendida na concessionária Fiat, né? Sim. Isso foi um outro problema. Eles não tinham um atendimento premium, né? Porque não é a mesma coisa, né? Os clientes são muito diferentes. Né? Eu lembro que eu tinha no meu prédio morava um representante da Fiat e ele ia todo final de semana com um Alfa Romeo diferente. E o cara vendia Palio e vendia Alfa Romeo, então... não dá. Não dá pra fazer. Não tinha como dar certo isso. Assim, gente, a fase de ouro da Alfa Romeo... Vamos esquecer um pouquinho do pré-guerra, que faz muito tempo, era outra fase, outro tipo de carro. Mas a fase de ouro deles é o da Júlia, cara. Era na época da Júlia. Sem dúvida. Porque ali eles eram o que é hoje a BMW. Eram um carro pequeno ainda, né? Mas
esportivo, de família, e tinha versões coupé, versões roadster, mas tinha o que vendia mesmo, que era o Giulia, que era o sedanzinho, né? O sedanzinho familiar. E a perua até e tal. E eram carros que era BMW, né? Era BMW. Eles tinham. E eram carros de qualidade. Tanto que esses carros, apesar de problema de corrosão que todo carro tinha nessa época, né? Não era só Alfa Romeo. Eles não eram péssimos, não, cara. Os carros aguentaram até hoje. Tem um monte ainda por aí. Né? Como não tem. Por exemplo, não tem mais Citroën AX, mas Alfa Romeo dos anos 60 tem. E, comparativamente, tem muito menos Alfa Romeo dos anos 90 aqui, né? Porque a qualidade deu uma caidinha, assim. Não, e a Alfa Romeo dos anos 90, ainda que... E aí que tá a ironia da coisa, né? O Alfa dos anos 90, embora seja... O pessoal chame de a era Fiat, eles não têm peça aqui pra consertar. Você não vê... Você não acha... Você precisa de sensor, aquele teclado do sistema de climatização do 164, são peças que você não encontra de jeito nenhum. E como não vendeu nos Estados Unidos, porque peça, você consegue comprar bastante peça de carro. Você não precisa se preocupar com peça de carro se ele for vendido nos Estados Unidos, né? Sim. Tem um mercado muito grande. Mas como o Alfa não foi vendido lá, você fica restrito à Itália e os países da Europa. E nem todos, né? Ô, Léo, você tocou num assunto legal, cara, porque é o que nem eu sempre falo, cara. Que nem quando eu tinha o meu Berlingo, era a mesma coisa. O Berlingo tinha 12 anos de idade e não tinha peça mais. A BMW tinha 25 e eu achava tudo. A grande diferença de carro alemão, todo mundo fala que dura mais. Dura mais, tudo quebra do mesmo jeito, cara. Tudo igual. Depois de velho, tudo quebra. Depois de 10, 15, 20 anos, quebra mesmo. Uns menos, uns mais, mas quebra. Mas os alemães têm peça pra tudo. Os outros, cara, não se preocupam com isso, meu. Não, aí fica não nessa fama de carro que vive ruim. É que não tem peça, pô. A primeira vez que eu vi isso, o meu cunhado tinha uma oficina lá em Santa Catarina e ele recebeu lá pra revisão, acho que era um carro que tinha ficado parado há algum tempo, ele ia revisar pra voltar a rodar redondo, né? Era uma Mercedes C280C Coupé da W114, a barra 8, né? E aquele carro foi totalmente revisado e reparado com peças originais compradas na concessionária. Olha só. Então, mas você imagina, a gente estava no interior de Santa Catarina, que é o interior do Brasil, né? Que é um país... No fim do mundo. É o fim do mundo para um alemão, né? Um cara de Stuttgart vai achar que o carro dele vai rodar no Santa Catarina. E aí os caras todas as peças foram compradas na concessionária, originais, na caixinha da Mercedes. Isso é coisa que eu acho que a Porsche, BMW, Mercedes, a Audi, eu não sei, a Audi talvez tenha também agora. Isso. Você consegue fazer isso com eles. Você quer outro também que é bom pra caramba nisso? Toyota, meu. Olha lá, fama de carro que dura. Toyota. O colega meu comprou aquela SW4 lá, americana, comprada nos Estados Unidos e importada na época, importação independente, sabe? E coisa, ele precisava trocar o que era. Eu não sei, ele me mostrou lá. Trambulador tava frouxo. Foi na concessionária Toyota aqui e comprou as buchas todas pra reparar o carro de 91. Aí você vê um carro desse inteiro rodando, ele dura um monte. Dura porque tem peça, né? Lógico. O cara troca uma buchinha, vai na concessionária, compra e troca. É incrível. O pessoal não se liga nesse negócio, eu sempre falo, o negócio é peça. Arruma peça que carro dura, cara. É bem isso mesmo. Ouviu o Alfa Romeo? É uma pena, porque o outro dia a gente tava aqui em casa, tava eu, meu cunhado e um amigo nosso, o Leandro. Ele trabalhou na concessionária da Alfa Romeo e falou: cara, é bonito, é legal, mas não acha peça. Não acha. A concessionária não consegue peça pra revisar o carro. Vi o Alfa Romeo mesmo, porque por causa dessas coisas que eu já considerei ter um Corolla velho e nunca considerei sério ter um Alfa. Mas um Corolla velho 95 eu tenho certeza que eu ia conseguir manter.
E o engraçado é que as peças de você pega o da Fase Áurea lá, ou da Júlia, tipo 105, né, que o pessoal chama, que é o Júlia, GTV e Spider dessa época aí. Tem peça, cara. Os caras, eu tenho mais de um amigo que tem e adora os carros e tem peça. Tudo bem, nada é barato, não tá assim na loja na esquina, você tem que encomendar, mas tem tudo. Porra. Porque vendeu nos Estados Unidos. Também. Aqui veio completa aquela teoria, né? Viu? Os Confirma a americanos teoria. vão E tem salvar bastante aqui o entusiasmo também, pelo carro. E tem bastante aqui delas aqui também, e teve bastante delas aqui também. E tem peça usada, cara. É incrível como os caras acham peça usada de até hoje, cara. Eu lembro, quando eu era moleque, em Niterói, no Rio de Janeiro, um cara que eu conhecia, que não era amigo meu, mas era amigo de um amigo meu. Eu tinha 18, 17 anos, mas era naquele meio de carro lá que todo mundo gostava. O cara comprou uma GTV 74, cara. E, e tava reformando, trocando peça naquela época, gente. Você imagina, isso devia ser em 88, já tava reformando. Imagina quantas vezes esse carro não teve que ser reformado. Vocês sabem que um dos Alfa Romeo, você falou que tem bastante Alfa Romeo velho no Brasil, antigo, né? Não velho. Velho é sacanagem com eles. Total. Não pode falar. Mas um dos Alfa Romeo o Alfa Romeo mais valioso de todos, né? O que foi vendido pelo maior preço, ele quase foi destruído no Brasil, né? A gente contou essa história no site. Ele era um 8C2900 que veio para o Brasil na década de 40, usado. Ele participou de uma ou duas corridas no Brasil, se não me engano. E aí ele meio que desapareceu por algum tempo e voltou a aparecer na mão do Camilo Cristófaro. Que aí o Camilo Cristófaro cortou o chassi dele para fazer uma carreteira, colocou um motor V8 de Corvette porque ninguém conseguia arrumar um 2900 no Brasil, né? E a história, resumidamente, é que o carro foi separado, a carroceria foi separada do chassi, o chassi foi cortado, a grade foi parar na Argentina. Na década de 70, um inglês veio pro Brasil, eu não lembro o nome desse cara. Colin inglês. Crabb. Como que é? Colin Crabb. Crab? De caranguejo? É. Esse cara veio pro Brasil, fez uma limpa aqui, né? A gente conversou sobre isso já, né, irmão? Tem um livro dele que eu tô querendo comprar, só não comprei porque custa $120 e é caro. Mas ele conta... O dólar não tá favorável, né? R$1.000. Então. Mas eu sou louco, eu fico louco, porque eles dizem que ele conta... Ele acabou de lançar, faz 2 anos. É a biografia dele. Ele conta essa história toda, de todos esses carros que ele trouxe daqui, cara. Ele fez a limpa aqui, Fez a limpa. E aí, então, ele achou, nessa limpa que ele fez, ele levou um lote de peças, tudo que ele tinha, tudo que ele encontrou aqui, além de carro, ele levou peças também e achou o chassi do Alfa Romeo, achou a grade na Argentina, se eu não me engano. Enquanto estava restaurando o carro, ele achou o motor, tudo se juntou de novo e o carro acabou leiloado, acho que por $10 milhões. Aquele Spider preto bonitão? Isso. Puta que pariu. Eu não lembro ao certo, não tenho agora os dados, mas tem a história completa no site. Eu já... a gente contou essa história, é só procurar lá no Flatout que vocês vão encontrar. Então é isso. Parabéns, Alfa Romeo. Parabéns pelos 110 anos, que dure muito. A Júlia atual é sensacional, a Fiat devia dar um jeito de trazer esse carro pra cá. Porque... É isso. Parabéns, Alfa Romeo. Dá o Júlia de presente pra nós. Então, pessoal, acho que falamos bastante de Alfa já aí, né? O Dalmo tava falando aí, falou no meio da conversa sobre o Jalopnik, né? Tá fazendo 10 anos que vocês estão trabalhando primeiro no Jalopnik, né? Que depois virou Flatout, é isso? 10 anos e 3 meses. Olha, cara. Pô, conta pra mim um pouquinho essa história. Eu tenho curiosidade de saber. Eu que tô chegando agora, né? Foi 10 anos e 3 meses. Eu e o Dalmo e o Juliano chegou um pouquinho depois, mas a equipe tá há 10 anos mesmo. Uhum. Se vê que a gente é entrosado pra caramba. O Juliano veio depois, então, é isso? O Juliano foi o último a entrar. O Dalmo foi um dos primeiros, eu acho. Era eu e você... Mais uns caras, o tinha a primeira equipe do Jalopnik Brasil, ela foi formada em fevereiro de 2010, quando
Na época chamava Spice Media, né, Dalmo? Aham, Spice Media. E era do Adriano Silva. Quem começou foi o Léo Nishihata, que era tinha sido da Quatro Rodas, fazia uns freelas para revista de turismo também. Fez muito freela para revista da Mitsubishi. E ele foi escalado para montar uma equipe. E aí ele chamou o Rufo, chamou um outro jornalista, o Gustavo Henrique Rufo, né, para quem não conhece, que escreveu com a gente em 2016 no 2016? Nossa, eu tô perdido, cara. Foi 2016 no Flatout. Então o Léo chamou o Gustavo Henrique Rufo, chamou um outro jornalista chamado Rafael Duarte, que eu não sei onde tá, por onde anda. E aí ele chamou os tradutores, porque a gente ia ter conteúdo traduzido ia ser um meio a meio, conteúdo americano e conteúdo local, né? Uhum. E aí nos tradutores ele conseguiu o Rubens Eishima, que depois saiu, foi trabalhar na área de tecnologia. Na área de tecnologia, não, no jornalismo de tecnologia. E o Dalmo. E eu vi, por acaso, o anúncio, mandei um e-mail pro Léo. E o Léo falou que já tinha preenchido os tradutores. Que não ia ter espaço. Ele queria alguém que fosse redator. E eu não me achava jornalista porque eu não era jornalista. Eu era redator publicitário e tradutor. Uhum. E aí, se eu não me engano, eu não lembro muito bem como é que foi o por trás os bastidores. Se eu não me engano, foi a época que o filho do Dalmo nasceu. Foi, cara. Foi e aí assim. o Dalmo se afastou por uns dias. E eu comecei a fiz tradução também. Eu não sei se teve um outro cara que desistiu. Oi? Você entrou depois de mim, então? Eu fui o último. Eu fiz minha primeira tradução em 28 de fevereiro. 28 de fevereiro eu já tinha a equipe toda formada. Eu vi o anúncio no Gizmodo. No Gizmodo, e falando que tava precisando, que abrir um site novo de carro e tava precisando de tradutor. Isso. Aí eu mandei o e-mail de brincadeira, porque eu tava trabalhando de balconista de lan house na época. Na época que as lan houses já nem existia mais direito. Não. E tinha acabado de nascer o Arthur, meu filho. Isso. E falei, putz, preciso de um emprego melhor, né? E mandei, tipo, sem muita pretensão. Falei, eu me interesso, eu gosto de carro desde que eu sou criança e eu manjo um pouco de inglês. O Léo Nishihata falou, cara, traduz então esse artigo aqui. Mandou um link de uma matéria do Jalop pra mim. Traduzi, ele falou, você tá dentro, cara. Foi assim. Comigo, aliás, foi uma sequência de eventos engraçada até, porque eu tava em 2000 e um pouco antes, eu tava trabalhando com pesquisa de mercado, né? E aí eu tava bem interessado em carro de novo nessa época e tal. E aí eu comentei num grupo do Orkut, eu acho, que eu tinha visto o Gol G5 em testes lá em Taubaté. Eu tava morando em Taubaté nessa época. E aí o Christian Castanho da Quatro Rodas entrou em contato comigo perguntando onde é que eu tinha visto o carro, porque a Quatro Rodas estava louca atrás de uma foto desse carro, né? O carro não tinha aparecido ainda. Não tinha lançado o Gol G5 terceira geração. E como ele entrou em contato comigo, eu acabei mantendo o contato dele, né? Eu não conversando com ele, mas mantendo o contato dele sempre por perto. E aí ele um dia tweetou que o Jalon Penick estava chegando no Brasil. E aí, por causa desse tweet, eu mandei um e-mail pro Léo. E aí, acho que por causa do afastamento da licença paternidade do Dalmo, eu fiz a tradução. Depois o Dalmo voltou, mas eu já estava escrevendo notícia também. E aí, no fim das contas, eu estava no Jalon Penick no primeiro dia. E de lá a gente formou a equipe, né? Continuou eu, o Dalmo, o Rubens e o Léo. O Rufo acabou saindo. Depois o Rafael acabou saindo. O Rafael escreveu pouco no Jalon Penick. Uhum. E aí, mas aí a gente foi formando uma equipe enorme de colaborador, né? Você lembra, não? Eu não lembro muito, viu? Você não lembra o nome de todo mundo? É que o Léo fazia muito free lá fora. Aliás, foi assim que eu peguei um pouco de experiência, né? O Léo fazia muito free lá fora. E como eu não tinha muito o que fazer, e fazer tradução rapidinho, e na época a Renata trabalhava o dia inteiro fora, e então eu não tinha muito o que fazer, eu sempre estava conectado no site, lendo e vendo notícia e inventando coisa para escrever.
E aí eu acabava assumindo a função dele como um assistente dele quando ele estava ausente, né? Ele chegou a ficar 20 dias sem falar com ninguém. Ele se meteu, em algum lugar do Amazonas. Ele não tinha sinal de celular, o cara sumiu-se. E aí eu assumi meio como assistente do chefe. E aí peguei experiência nisso. Então, aí eu lembro bem da equipe. A gente teve o Renato Belotti, foi do Jalopnik. O Rafa Souza, o Rafa Forfan, lá de Brasília, foi do Jalopnik Brasil também. Verdade, nossa. O Juliano, quando assinava Kowalski Barata ainda. Aham. Nossa, verdade. A gente chamava ele de Kowalski só. É. O Henrique Rodrigues, que hoje tá na Quatro Rodas, também colaborou com a gente lá. Eu lembro, realmente, mas é porque foi tipo espaçado essas pessoas, não foi todo mundo ao mesmo tempo, foi entrando saindo outro. Teve o André Fiore, que criou o meme do Belo Veludo. Verdade, o meme do Belo... Aliás, a gente que... eu tenho pra mim que foi a gente que introduziu o termo Gearhead no Brasil. Não tinha antes da gente. É possível que sim, porque não tinha tradução, né? Eu tenho quase certeza. Era um termo comum no Jalopnik americano. E no Brasil não tinha, cara. Mas também, na época que começou o Jalop, eu não tava muito interessado por carro. Eu não tinha nem carteira de motorista. Eu lembro Daí disso. Eu fui aprendendo, me reintroduzindo no mundo dos carros, junto com o início do Jalop. Ah, cara, é isso. Tem uma coisa que vocês não sabem aí, mas eu acho que foi nessa época que ele tava pegando bastante colaborador, ele me contatou, o Léo Nishihata. Perguntar se eu não queria participar, no fim não deu certo. Um monte de motivo aí, mas não deu certo. Eu escrevia nessa época eu escrevia... a gente ia acabar de começar o AI. Por isso que eu não fui na época. Eu tava no comecinho ainda, eu falei, não, deixa... Que antes disso eu escrevia no Best Cars website. Olha que coincidência, né? Quase que a atual equipe do Flatout foi formada 10 anos antes no Jalopnik. Putz, verdade, cara. Nessa época, o Auto Entusiastas era a única referência entusiasta na internet, né? A gente começou foi em 2008, né? 2008. Foi. Eu lembro. Era o que a gente lia também, né? O Juliano, na época, trabalhava... Eu não tenho certeza agora se o Juliano já estava na Car and Driver ou se ele ainda era assistente do Marco De Bari na Quatro Rodas. Não tenho certeza. Mas por causa disso ele era freelancer. E aí ele fazia uma outra matéria, fazia 2, 3 matérias por mês, eu acho. Mandava pra gente, editava, publicava. E aí em novembro de 2012, o editor-chefe do site, que foi o... Já tinha trocado, o Léo Nishihata saiu, entrou o Júlio Cabral, que trabalhava com o Boris lá em Minas Gerais. O Boris Feldman lá em Minas Gerais. Veio para São Paulo pro Jalopnik e logo depois ele saiu pro Autosport. Ele tá até hoje no Autosport. E aí a gente chamou... ele indicou o Juliano. Que o Juliano já era colaborador, tinha experiência. E aí o Juliano entrou como editor-chefe do Jalopnik. E aí a equipe ficou... Foi aí que a equipe virou só eu, o Dalmo e o Juliano. O Power Trio. Desde 2012, então? De novembro de 2012. A formalizada diária, né? Os três já trabalhavam junto desde 2010. Mas em novembro de 2012 a gente começou formou essa equipe que trabalha diariamente junta. E deram uma missão pra gente de fazer o Jalopnik bombar. A gente conseguiu fazer o Jalopnik bombar. Mas em 2014 ia ter Copa, o royalty já estava ficando muito caro, o mercado publicitário já estava fazendo essa mudança dos anunciantes, do contrato direto, né, com a mídia para a publicidade programática, rede social. Aí eles acharam, por uma decisão administrativa, não renovar a licença? O contrato, né, a licença com o Jalopnik e encerrar o site. E aí a gente fez um acordo com eles, a gente vai fazer eles foram muito legais com a gente. A gente conseguiu fazer toda a transição usando a plataforma deles, né, as redes sociais do Jalopnik, usando o próprio Jalopnik. E a gente conseguiu fazer essa transição do público pro Flatout, que foi no fim... O nosso final de ano foi uma correria
completa, porque o site o Jalopnik ia sair do ar dia 31 e a gente já tinha que estar com o Flatout pronto, né? Então o Flatout entrou no ar dia 22 de dezembro, a gente montou os textos, 23 de dezembro de 2013 ele entrou no ar. 2 dias antes do Natal. A gente estava correndo para colocar o Flatout no ar. Legal, meu. É uma história e tanto. Cara, é uma história e tanto. Dá um E de lá pra cá mudou muito, cara? O jeito que... hoje vocês continuam no mesmo... O que você acha que mudou daquele tempo até hoje? Quando vocês começaram o Flatout? Putz, o que não mudou? Cara, mudou tudo, né, Dalmo? Completamente. Nem sei como descrever, cara. Bom, isso que a gente tá fazendo agora é uma mudança significativa, né, gente? Sim, jamais ia imaginar. Na verdade, jamais ia imaginar que ia estar 10 anos depois ainda trabalhando no mesmo negócio, no mesmo ramo, com praticamente as mesmas pessoas. Inclusive, já antes do Mal entrar na equipe, Mal, eu já lia muito você, lia o Autoentusiastas. Então é tudo... Eu acho que é assim, gente, ó, de fora, olhando, eu cheguei agora, né? Agora não, já tô 6 meses, né? Já tá bastante tempo, mas... Passa 6 meses já, velho. Já tá quase 6 meses, Mas cheguei agora, né? De fora, eu vejo assim, o Flatout é o que vai, minha opinião, tá? É o que vai sobrar da imprensa nacional automobilística, que relevante aí. Porque... Revista é um negócio que está já em decadência em todo lugar do mundo. Tem algumas ainda que funcionam nos maiores mercados, as maiores, né? Mas você vê a quantidade de título que... Eu olho para minhas estantes aqui, tem uma quantidade de título que não existe mais, que é incrível. Entendeu? Mesmo lá fora. Então é uma tendência de queda aí. Eu acho que o formato de Jalopnik, como já nasceu assim, já está propício a isso. É um trabalho que vocês têm feito, muito bem feito, sempre. Eu acompanhava de fora, né? E estava crescendo e estava sólido, né? Tanto que eu acho que agora a tendência é sempre melhorar. Porque quando isso se consolida num lugar só ou em poucos outros lugares, né? A tendência é melhorar para esses lugares, né? Cara, o mais difícil é o tamanho da equipe, cara. A gente é pouca gente. Não, mas isso faz parte do mundo de hoje também, né? Então, lógico. É isso mesmo. As coisas não tem mais, não existe mais aquilo em todo lugar do mundo, né? Em todo tipo de negócio, não existe mais aquele monte de gente, né, para fazer as coisas. É muito trabalho mesmo, é assim mesmo. A gente sempre foi um Lotus, né, cara? Pequenininho, levinho. Sim. Porque isso permite que você seja barato de funcionar. E quando você é barato de funcionar, você não precisa de muito dinheiro para estar no ar. As coisas são mais fáceis, né? É muito mais fácil. Talvez por isso a gente tenha demorado um pouco para fazer o podcast. E não tem isso, mas também é por causa do tamanho da equipe, né? A gente tem que fazer canal, tem que fazer... Inclusive eu tô devendo vídeo pra caramba. Tem uma série de vídeos que eu tô devendo para fazer. Vamos colocar no ar. Espero colocar no ar ainda nesse segundo semestre. Mas eu acho que a gente faz bem para uma equipe pequena. Eu tenho certeza disso. Voltando, você estava falando da imprensa, o que não mudou, o que mudou, o que não mudou. Mudou a forma de consumir conteúdo, principalmente porque antes a gente bastava escrever um texto muito legal. Aliás, nem precisava ser um texto muito grande, porque a gente no Brasil tem a barreira do idioma, então tem muito conhecimento que é inacessível para as pessoas, porque é simplesmente porque elas não sabem falar inglês. Então o Jalopnik teve um papel muito, muito legal nisso, de traduzir um conhecimento absurdo, um conhecimento que não estava disponível, não estava acessível, né? Talvez até tivesse disponível no Brasil, mas não estava acessível. Mas aí a gente teve o YouTube, que já existia, lógico, o YouTube tem 15 anos agora, mas o modelo de produção de conteúdo para o YouTube, para o Instagram, você tem um monte de gente que produz o conteúdo só nessas plataformas, né? Então as pessoas consomem só ali, e aí a gente, de certa forma, concorre com isso e mesmo assim está conseguindo se manter. Conseguindo nosso espaço, né? Não só se manter.
Mas isso também, e aí eu acho que eu nem deveria estar falando isso, mas tem muito a ver, essa popularização da informação também foi benéfica pra gente, porque eu costumo dizer que a internet dos anos 2020 é a TV aberta dos anos 90. A TV aberta ela chegou num pico de qualidade no começo dos anos 90 e dali para da metade para o final ela começou a cair. A qualidade do conteúdo gratuito na televisão caiu tanto que a gente teve o boom da TV por assinatura, né? Que foi justamente nessa época. A gente tem hoje muito ruído gratuito e o que você quer de qualidade mesmo é um conteúdo que existe uma curadoria de conteúdo, né? Uhum. Então eu acho que quem faz essa curadoria de conteúdo tem um modelo garantido. Agora chegamos ao terceiro bloco do nosso podcast. É a hora da gente falar sobre os destaques da semana. As matérias que cada membro da nossa equipe vai recomendar para os leitores. Dalmo, conta pra gente quais você escolheu. Cara, foi difícil escolher, mas tem duas matérias aí que eu acho que foram bem bacanas. Uma é a curiosa trajetória do motor V6 PRV, aquele motor Peugeot Renault Volvo, que não é muito idolatrado, não falam muito bem, mas é um motor que durou pra caramba e foi uma das coisas que causaram o fim do DeLorean, né? Que ele era muito fraco, 130 cavalos, mas ao mesmo tempo, na mão da Venturi francesa, ele chegou aos 600 para correr em Le Mans. Então, assim, é um motor que merece mais lembrança, mais respeito. Eu acho e eu conto a história dele nessa matéria, que o link vai estar aí embaixo na descrição, no YouTube, né? Nas outras plataformas aí, você vai ter que entrar no site e procurar. A outra matéria é quando as fabricantes tentam reinventar o volante. Porque o volante, todo mundo... ele existe desse jeito porque ele funciona, é a melhor maneira de controlar um carro. Mas de vez em quando, as fabricantes tentam inventar maneiras novas de conduzir o carro. Com manche, com joystick, com volante que não é volante, volante quadrado, volante com painel no meio. Um monte de coisa e isso também tá tudo nessa matéria que ficou bem legal. Eu selecionei duas que são como funciona o câmbio dog box, que o pessoal confunde com dog leg, não é a mesma coisa. Dog box é um tipo de acoplamento diferente, que aliás é um post que complementa o post da semana anterior sobre os anéis sincronizadores, como que funciona. E ele tem a ver também com aquele post antigo da dupla de embreagem, que também não é dupla, é embreagem, né? É a dupla de embreagem. Nesse post eu explico como funcionam as transmissões dog box, por que elas se chamam dog box e quais são os pontos positivos e negativos dela. Quem quiser ver, se não tiver no YouTube, quem tiver no YouTube vai ter o link embaixo. Quem quiser procurar, chama dog box, como funcionam as transmissões dog box. E o segundo post é um que foi publicado na quarta-feira, do nosso quadro especial semanal Flatout Street. É a história de um Brava HGT brasileiro, claro, que ganhou um V6 Busso da Alfa Romeo. Até coincidiu de cair no dia do aniversário da Alfa Romeo, né? É uma história de como esse é um leitor lá de Brasília. Ele se apaixonou por um Brava HGT em 2006. O carro foi embora, voltou, fundiu o motor. Quando fundiu o motor, por acaso ele tinha esse V6 e colocou no Brava. É uma história bem bacana, as fotos estão muito boas. E quem quiser, tá lá na página inicial, no destaque do Flatout Street, lá embaixo. Mal, quais foram as suas essa semana? Essa semana eu ando lendo bastante, estudando bastante sobre a Porsche. Não sei porque eu comecei a olhar a fundo algumas coisas aí. E tem duas reportagens sobre Porsche essa semana que eu queria recomendar para vocês. A primeira é a imperfeita perfeição do Porsche 356. Essa é uma matéria que eu estava tempo querendo fazer, falando sobre o primeiro Porsche, que ele mudou.
pouca gente conhece e sabe disso, mas ele mudou bastante o comportamento dele já a partir de 56. Ele começou a ficar mais um carro mais civilizado. Antes ele era um carro bem mais difícil de dirigir, mas o engraçado é que ele era um carro mais difícil de dirigir e todo mundo adorava. E foi basicamente o que criou a fama da Porsche, que por muitos anos, né? Então é uma história legal que lida sobre a imperfeição aí e como isso funciona com carros aí e às vezes faz a gente ficar apaixonado por eles, né? Então eu gostei muito de fazer ela, procurem lá. A outra vai sair sexta-feira, né? Ainda não está publicada, mas continuando a falar, o outro capítulo de uma série que eu comecei a fazer sobre o Porsche 959, né? Que é um carro emblemático da marca aí, que praticamente imortalizou o Porsche como ele é, né? Que ali até ele, Porsche ainda não sabia o que fazia direito pro futuro, né? Dali pra frente, o 959 mostrou o futuro. E dessa vez eu vou falar sobre o motor dele bem detalhadamente, vai ser bem legal, vocês vão ver. Legal, pessoal. Então agora entrando na reta final do nosso podcast 3, é hora da música da semana. Eu vou começar agora, vou sugerir a minha rapidinho aqui, eu já passo a bola para vocês. Nessa semana não escolhi nenhuma música muito especial para dirigir, mais do que eu tava ouvindo durante a semana mesmo, e que por acaso tem a ver com a música que o Mal escolheu na semana passada. A música é Take It Easy, do Eagles, uma música meio country rock, que foi o primeiro sucesso da banda, a música que colocou os caras no mapa, e ela foi composta em parceria com o Glenn Frey do Eagles, com o Jackson Browne, que foi o cara que o Mal recomendou semana passada. Então é isso, Take It Easy do Eagles. Então, a minha recomendação, na verdade, é uma recomendação meio dupla. A música que eu tô recomendando mesmo é a It Was a Good Day, do Ice Cube, um rap que usa o sample de uma música dos Isley Brothers, Footsteps in the Dark. A música do Ice Cube é de 1992, é um rap bem alegre, digamos assim. Ela fala sobre um dia perfeito pro Ice Cube. E ela usa o sample de um funk de 1977, a mesma melodia de guitarra, deliciosa de escutar, relaxa a gente. Não é pra você pisar fundo pra dirigir, é pra você dirigir de boa, curtindo a paisagem, relaxando um pouco. Mal, você. Bom, pessoal, essa semana tenho uma especial, porque essa é a minha música para dirigir preferida. Há muito tempo para mim, mas assim, eu tenho que dirigir sozinho e para dirigir mesmo, não para ficar passeando, é para dirigir mesmo. É uma música que eu gosto muito, me anima. Ela é uma música que eu acho animada, legal. Tá no topo da minha playlist, chama Drive lá, aquela playlistzinha que você usa pra dirigir, o topo, a primeira, é ela lá. É uma música de 69 do Chicago, né? A banda que apareceu, a grande coisa que eles falaram, né? Porque eles apareceram, na verdade é que era uma banda de rock com metais, né? Ela tem o trio de metais lá, né? O trombone de vara, o trompete e o saxofone, né? E nessa música, esse trio de metais aí é bem emblemático. A música chama 25 or 6 to 4. É o primeiro também hit da banda, né? E é uma música sensacional. Ela, no meio tem um solo de guitarra que eu acho, que demais, cara. Os metais são sensacionais, é uma música que te anima. Realmente, eu gosto muito dela, né? 25 to 6 or 6 to 4. É um nome complicado, né? 25 ou 6 para as 4. Eles dizem que é um horário, né? E a música toda é meio... O cara parece estar viajando, tanto que o pessoal achava que era apologia às drogas, né? O cara tá viajando, olhava no relógio, era 25 para as 4 da manhã e tal, mas os caras falam que era, na verdade, uma música sobre tentar fazer música e não conseguir. A letra é tudo sobre... Aí, olhando nesse prisma, você entende se você lê a letra. Mas confiram aí, é muito legal. Cara, eu nunca ouvi Chicago. Nunca. Vou fazer isso. Cara, pega essa música. É a primeira... Se você nunca ouviu Chicago, você tem que começar por aí. 25 or 6 to 4. O Chicago teve duas fases, né? Eles têm uma fase mais melosa e uma fase mais rock and roll mesmo. Essa é a primeira. Legal. Então,
Tá aí as nossas 3 sugestões. As músicas vão estar na nossa playlist Rádio Flatout Oficial no Spotify. Procurem lá na busca, vocês vão encontrar tanto as 3 músicas que a gente sugeriu agora, quanto as músicas dos 2 primeiros episódios. E agora a gente vai pro desafio do Ronco, a hora de revelar qual era o motor que cantou no primeiro bloco desse podcast. Antes eu vou deixar mais um pouquinho para vocês terem a última chance de adivinhar. Vamos lá. É um motor, como eu tinha dito, é um motor bem menor do que ele parece, porque ele é um V8 de 2 litros de deslocamento. Quem conhece a Alfa Romeo já sabe do que eu estou falando. É um motor 2.0 V8 que equipou os P33 de corrida, o 33 Stradale e o Alfa Romeo Montreal, né? Uma versão modificada, com deslocamento um pouco maior, claro, mas também equipou o Alfa Romeo Montreal. É um dos motores mais sonoros e que equipou talvez o carro mais bonito da Alfa Romeo, o Alfa 33 Stradale. Esse estava fácil, eu acho, hein, pessoal? Não só da Alfa Romeo, esse carro é lindo demais. Ele é um dos concorrentes pro mais bonito do mundo, ponto, né? Então é isso, pessoal. Então ficamos aqui por hoje. Semana que vem a gente tá de volta, o Juliano tá de volta no comando. Falou, pessoal. Obrigado mais uma vez. Desculpe qualquer deslize aí e até a próxima. Falou, pessoal. Um abraço aí, tudo de bom e obrigado por acompanhar a gente aí. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Obrigado Falou. por tudo.